E mudando um pouquinho de assunto, né, Nicole, Natália, cara ouvinte, mudando um pouquinho do mote também aqui do Jornal da Manhã, vamos estar batendo um papo agora com o deputado federal por Alagoas e também pré-candidato a prefeito de Maceió, Rafael Brito. Bom dia, Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia, Nicole, bom dia, Natália, é um prazer grande estar aqui na Jovem Pan Maceió com vocês. Rafael, a gente tem visto, né, muitas ações que você tem realizado em Brasília, e uma delas, a principal, é a conquista, né, da aprovação do piso salarial para todos os servidores da educação. Isso tem sido destaque, foi destaque nacional. Traz um pouquinho dessa conquista aqui para os alagoanos, para os brasileiros. Esse é um projeto antigo, na verdade um sonho antigo, né, desses servidores de educação que ficam de fora do piso do magistério e que são importantes para a educação. E a gente, na presidência da bancada da educação no Congresso, conseguiu colocar para andar, aprovou na Comissão da Educação, agora está indo para a Comissão de Finanças e Tributação, e a nossa expectativa é que ele seja aprovado o mais rápido possível, talvez ainda nesse primeiro semestre, para que a gente, inclusive, sabe, João, além de colocar para andar, essa lei, que é a 2531, conta com a emenda minha, é a primeira emenda, que primeiro inclui todos os servidores, porque não eram todos na ideia original, e aí a gente colocou todos os servidores mesmo, tá a merendeira, tá o motorista do ônibus, tá o porteiro, tá o auxiliar de sala de aula, enfim, tá todo mundo, e a gente estipula um percentual do piso do magistério, porque também no projeto original era um valor fixo. O que é que ia acontecer? Ia terminar o valor sendo corroído pela inflação com o tempo, então a gente resolveu colocar um percentual do piso do magistério, e todo ano, quando o piso do magistério tiver aumento, automaticamente vai estar aumentando esse piso salarial dos demais servidores da educação. Acho que foi uma conquista importante, era uma promessa, né? A gente tinha essa promessa, isso estava parado desde 2009, o projeto parado desde 2009, e aprová-lo e da forma como a gente aprovou, inclusive por unanimidade, mostrou uma capacidade de articulação da bancada da educação, muito importante e muito grande, sem dúvida nenhuma. Coisa boa para os alagoanos, coisa boa para os brasileiros. Rafael, recentemente você esteve nos Estados Unidos discutindo questão de democracia, enfim, uma pauta bastante interessante também. Traz um pouquinho para a gente dessa vivência que foi lá nos Estados Unidos, como foi debater essa temática tão importante, e o que é que você traz aqui de reflexo dessa ida lá dos Estados Unidos para cá? A gente foi semana passada, né, a Washington, para uma missão convidado por deputados e deputadas americanos que participaram da CPI deles. Eles tiveram lá uma CPI, igual a gente teve uma CPI aqui, discutindo sobre que medidas a gente havia tomado enquanto CPI, que medidas eles haviam tomado enquanto CPI americana, para discutir esse cenário no mundo hoje, como está essa questão de ataque às instituições, de descredibilizar a imprensa, descredibilizar os meios de comunicação, descredibilizar o próprio sistema eleitoral. Então foi uma conversa mais ampla, uma troca de experiências. A gente criou um manifesto, né, uma carta, que deputados do mundo inteiro estão assinando essa carta em defesa da democracia. Foram 6 deputados americanos, 5 deputados brasileiros no início, 2 senadores brasileiros e um senador americano. E aí agora já tem um montão de assinatura, deputados e senadores do Chile, da Argentina, da Itália, de outros países que estão se juntando. A ideia é essa mesmo, é fazer um movimento mundial dentro dos parlamentos, para que a gente possa estar defendendo as instituições, né? Defendendo o que é óbvio. Para você ter ideia, João, a gente chegou lá nos Estados Unidos e muitas dessas pessoas que a gente se encontrou tinham dúvidas sobre o que eles chamam de Twitter Files ou X-Files, né? Aquela parte do processo que o Elon Musk vazou com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E aquilo é uma parte do processo, ninguém viu o processo todo, né? Ali tem crime de pedofilia dentro, ali tem crime contra a honra das pessoas, ali tem outros crimes, porque eles falam muito de contas banidas de rede social. Mas se você olhar o processo todo, primeiro, ali não tem contas banidas naquele processo do 8 de janeiro. Aquilo são de crimes anteriores ao 8 de janeiro. E crimes que são assim, concorrente à eleição acusando o outro concorrente de pedofilia, por exemplo, sem nunca
ter tido acontecido nada em relação a esse tema com o seu concorrente. E o juiz avisa uma vez, condena duas, condena três. A punição é banir a rede social dele. A rede social não pode ser uma rede, um local que você pode cometer crime. Aqui a gente está na rádio. Se a gente falar alguma coisa, alguém não pode nos processar a rádio, responsabilizar. Por que na sua rede ninguém pode fazer isso? Você chega lá, mente, diz que vacina mata, ou seja, induz outras pessoas a morrer. Você chega lá e mente, diz que o sistema eleitoral é fraudado. Aonde é fraudado se todo mundo é eleito desse jeito há tantos anos? O próprio ex-presidente foi eleito por esse sistema eleitoral há quantas vezes? Os filhos, todo mundo, Lula, Dilma, todo mundo foi eleito por esse sistema eleitoral. Eu fui eleito por esse sistema eleitoral. Eu não sei se alguém fraudou por mim, não. Até hoje eu não descobri. Mas os outros, todo mundo foram eleitos. Então, como é isso? Então não dá pra gente viver nesse mundo mais, João, e ir escondendo, dizer que é censura, dizer que não tem nada a ver com censura, tem a ver com cometimento de crime. Deputado Rafael, em relação a essa questão, trazendo um pouquinho para a nossa pauta mais local, para Maceió, você fez duras críticas em relação ao São João de Maceió, em relação aos gastos com o São João de Maceió, algo que a gente vem falando aqui no Jornal da Manhã. Tipo, teve Belmarques no dia de 1º de janeiro, 8 milhões para Beija-Flor, outras quantias milionárias de cachê para outros artistas nacionais. Farra. Aqui em Maceió, novamente, vai se repetir o São João. Assim, eu estava dizendo para Nicole, para Natália, para os caros ouvintes, adoro festa é maravilhoso, eu acredito que todos gostam. Agora, a gente não pode fazer festa enquanto as grotas de Maceió estão sem as devidas escadarias, enquanto as escolas estão caindo aos pedaços, enquanto os professores estão sem a devida assistência, enquanto esses gigantinhos são amontoados de criança sem especialistas, pedagogos, cuidando das crianças especiais. Enfim, é uma série de problemas, enquanto Maceió segue fazendo festa, gastança com dinheiro público, e aí você fez duras críticas a essa questão, foi processado e venceu o processo, diga-se de passagem. Fala um pouquinho sobre essa passagem. Foi mesmo, né? Esses processos são engraçados, né? Você fala o que faz parte da sua atividade como parlamentar, fiscalizar e mostrar, e aí eles entram com o processo. Mas, enfim, ganhamos. Não foram duras críticas, foram críticas justíssimas. Verdade. Né? Porque é como você diz, João, você gastar 8 milhões de reais com a escola de samba do Rio de Janeiro para levar os amigos para desfilar numa escola de samba, porque na verdade aquilo foi aquilo, estavam todos os amigos do prefeito, né, os parentes, as pessoas que trabalham mais próximo a ele, numa farra linda ali na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, enquanto as escolas de samba daqui ficaram sem dinheiro, enquanto as creches ficaram sem dinheiro, as escolas de educação ficaram sem dinheiro, enfim, então essa farra é uma farra que não pode continuar. E o que é que eu tenho dito com as pessoas que gostam de festa, e eu também adoro festa? Inclusive fiz uma reunião ouvindo todo o segmento da cultura um dia desses, as pessoas completamente revoltadas com a situação da prefeitura em relação à cultura local. O cidadão que está nos ouvindo agora em casa, se tiver faltando feira na casa dele, ele faz festa? Não faz. Se tiver a conta de luz atrasada, ou ele tiver sem dinheiro para pagar, ou para pagar o bujão de gás ou a água, ele faz festa? Ele não faz. É o que está acontecendo em Maceió. Está faltando comida, está faltando pagar as contas, está faltando pagar a escola dos filhos e a prefeitura fazendo festa. É esse tipo de coisa que as pessoas precisam entender. Ninguém deixa de comer para fazer festa. Mas o que está acontecendo em Maceió é isso. A prefeitura deixa o dinheiro das áreas que são fundamentais para a melhoria da vida do cidadão para fazer uma festa de 1 milhão de reais com um cantor, por exemplo, um cachê, né, de um artista de fora, que é 1 milhão de reais, custa 1 milhão de reais e falta cemitério, né? Falta comida, falta merenda para os meninos, falta transporte escolar adequado. Porque assim, João, o dia a dia do cidadão, ele não mente. O cidadão que nos escuta agora, ele sabe que o nosso trânsito virou um caos. Ele sabe que hoje Maceió não precisa mais chover muito para alagar a cidade inteira. Ele está vendo, inclusive, que tem cantos de Maceió que estão alagando, que nunca nem alagaram na vida. Então, o dia a dia, ele não mente. O cidadão sente que tem muita coisa a ser resolvida. E a prefeitura fica nessa corrida maluca de jogar mentira nas pessoas, trabalhar um marketing de uma forma de fazer do cidadão um pateta.
Que é o que está acontecendo. É uma necessidade grande de fazer com que o cidadão seja um pateta e acredite naquela mentira. Esse é que é o problema. Mas a gente tem tempo para discutir sobre isso. As pessoas não estão preocupadas agora. Eu falo cidadão comum, com o processo eleitoral. O cidadão está preocupado com o seu emprego, com o seu filho na escola, com alguém que está doente em casa, com arrumar um emprego com quem está desempregado. O cidadão está preocupado com a drenagem na sua rua que está enchendo, com medo da água entrar na sua casa. Está preocupado com 2 horas que ele passa por dia no trânsito para ir, para voltar do trabalho. Então, assim, essa é a preocupação do cidadão. Quando a preocupação sobre a eleição se mostrar, aí eles vão começar a analisar tudo isso que eu estou dizendo aqui, que é a verdade. Eu tenho dito, sabe, João, que quem precisa mentir é que precisa se esforçar. Se esforçar, porque a mentira é mais difícil de você vender. Você tem que se esforçar para as pessoas acreditarem na mentira. Quem fala a verdade, fala com tranquilidade, com o ombro leve, sabendo que as pessoas estão entendendo o que você está falando. Então a gente está muito tranquilo em relação a esse pleito eleitoral, tem muito tempo para discutir. Vamos dar a oportunidade do prefeito explicar o que é esses gigantinhos, porque assim, se você olhar no que ele anuncia e no que está posto, eu tenho 3 unidades desses gigantinhos que eles anunciaram que, para dar a capacidade de aluno que ele diz que tem que ter 97 salas de aula dentro. 97 salas de aula. Nem o CEPA todo tem 97 salas de aula. Galpões com amontoados de crianças. Ele sai mentindo, mas não tem essa quantidade, entendeu, João? E aí eu quero saber se ele está pagando por essa quantidade, se ele está pagando a quantidade certa. Porque eu não sei, a prefeitura virou um caos administrativo, eles nem licitação fazem mais. Eles não licitam nada, eles contratam direto tudo. Eles fazem um contrato desse, custou 160 milhões de reais. 160 sem licitação. Eles compram um hospital que até hoje não está funcionando. Desafio quem está nos ouvindo, a grande audiência da Jovem Pan Maceió, que é muito grande, que já tenha sido atendida no hospital comprado por 260 milhões de reais pelo JHC. Ninguém, porque não está funcionando. Comprado e pago, antecipado. Quem é que compra essas coisas antecipado, João? Sem licitação. Porque o que é básico do serviço público é você licitar. O que é licitar? É uma concorrência. Junta todo mundo, vê quem dá o menor preço e aí você compra pelo menor preço. Porque é dinheiro público, não é seu. Você não tem condição de escolher. Você compra o que é menor para economizar o dinheiro das pessoas, de todo mundo. De eu que estou falando, de você que está falando, de quem está nos ouvindo. E aí o prefeito compra um hospital que ficou provado que não vale 260 milhões de reais. Quem colocou isso até, deputado Rafael Brito, de forma pública, foi o presidente da CPI da Braskem, o Omar Aziz. Ou seja, publicamente deixou bem claro para o procurador-geral do município, para o Felipe Lobo, que não vale 260 milhões a quantidade de leitos, a estrutura que foi comprada por esse hospital. Em relação, puxando esse gancho CPI da Braskem, deputado Rafael, semana passada alguns senadores vieram aqui a Maceió e o prefeito da cidade se ausentou desse debate, não esteve presente nas reuniões, não esteve em loco junto com os senadores nas regiões que foram visitadas, enfim, uma ausência muito grande. Enquanto isso, o prefeito, diga-se de passagem, infelizmente estava fazendo videozinho para rede social, lá brincando, enquanto Maceió estava discutindo um assunto gravíssimo, que é o isolamento social daquelas pessoas ali na região dos Flechais. Fala para a gente o seu sentimento em relação da CPI da Braskem, como é que você vê essa ausência do poder público nesse tipo de debate? Na verdade, João, além do Omar Aziz, senador, o senador Otto Alencar também falou que não existe hospital por 260 milhões de reais. Então, assim, 2 senadores que não tem nada a ver com Alagoas, exatamente, absolutamente nada a ver com Alagoas, com a política de Alagoas, expressaram publicamente, dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, que o hospital de Maceió tem um fortíssimo indício de sobrepreço na sua compra. E o prefeito não pode ir para essa discussão porque ele traiu as pessoas. Ele traiu todas as vítimas da Braskem. Ele fez a campanha inteira, em 2020, dizendo que, falando da Braskem, reclamando da Braskem, dizendo que ia fazer um acordo, ia colocar a Braskem de joelhos e o dinheiro do acordo ia reverter para as vítimas. Ele não fez nada disso. Ele que ficou de joelhos, a Braskem pagou quanto quis pagar, ele gastou o dinheiro com outras coisas, menos com as vítimas, nunca deu um centavo a vítima nenhuma, zero, disse que ia criar um fundo de amparo às vítimas da Braskem. Tem vídeos aí circulando na rede social. Nunca criou fundo, não deu um centavo para ninguém que foi vítima. Abandonou
os flechais, está todo mundo lá numa situação de isolamento social gigantesca. Em cima dos flechais, João, tem um conjunto feito pelo governo federal, Minha Casa Minha Vida, que é igual esse do Vegel, que ele foi lá como se fosse dele, que não foi dele, aquele dinheiro é dinheiro do governo federal. Tudo ali é executado pelo governo federal, não tem nada a ver com a prefeitura. Quem começou aquela obra, inclusive, foi o Rui Palmeira. Exato. Demorou demais para terminar. Essa é que é a verdade. Ali não tem competência, ali tem incompetência e incapacidade de gerir o dinheiro público. Porque a obra começou com o Rui Palmeira. O Rui até postou isso esses dias, que começou a obra, e lá o prefeito disse, eu coloquei aqui o primeiro tijolo, mas ele é tão acostumado a admitir que eu acho que ele mesmo acredita na mentira dele. Mas enfim, em cima dos flechais tem um conjunto do Minha Casa Minha Vida pronto, prontíssimo, há algum tempo para entregar. Por que não tira aquelas pessoas dali e leva para o conjunto, e coloca eles ali, e reloca eles? Porque sabe por quê, João? Porque a prefeitura, a Braskem não vai dar nada a esse povo mais. Porque a prefeitura já embolsou o dinheiro desse povo com esse acordo que ela assinou. Então a Braskem está legalmente coberta e abandonou o cidadão. E a prefeitura que recebeu o dinheiro desse cidadão, no acordo que ela assinou, o dinheiro da quitação de todos os débitos presentes, passados e futuros da Braskem. Eu nunca vi ninguém que perdoa o futuro do outro. E o JHC assinou o contrato perdoando a Braskem, do futuro, inclusive, já recebeu o dinheiro daquelas pessoas. E aí embolsou o dinheiro das pessoas, né? Tá lá na prefeitura, não coloca as pessoas em outro lugar, não indeniza as pessoas, e a Braskem lava as suas mãos porque não é mais com ela. Aí diz assim, JHC, eu já te dei o dinheiro, irmão, resolva. E ele fica tentando enganar, tentando explicar o que ele não tem como explicar. Então ele não foi por isso, João. Porque se ele for ali, a turma no mínimo joga um ovo na cabeça dele, um tomate podre, aí ele não tem como andar mais ali. Porque ele enganou as pessoas durante 4 anos. E como dizem, né? O ditado popular, o vigarista, ele pode tomar café na manhã na sua casa. Na hora do almoço, você já está desconfiado com ele. E na hora do jantar, ele não passa nem na sua porta. Nicole Mello. Ô, Joãozinho, sobre a questão da Braskem, você teve uma fala sua lá nos Estados Unidos, onde você solicitou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento uma vinda aqui a Maceió para estudar soluções que possam ajudar, né, as vítimas da Braskem. Primeiramente, uma pergunta, como foi essa conversa? Qual resposta tivemos, né, deste banco lá dos Estados Unidos? E segundo, o senhor acredita que a CPI da Braskem vai dar em alguma coisa? Infelizmente, não. Acho que eles vão mostrar essa questão do sobrepreço do hospital, vão falar alguma coisa mais por alto, mas não vai dar em absolutamente nada, como a grande maioria das comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Em relação ao Washington, eu tive reunido com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e com toda a sua diretoria, falando sobre Maceió. E falei, um dos assuntos foi o caso da Braskem, e outro assunto foi os centros urbanos da nossa cidade. A recuperação definitiva do bairro de Jaraguá como um todo e do centro da cidade. O BID tem linhas de crédito subsidiada, inclusive com dinheiro do Fundo Social do banco. O que é fundo social? É aquele dinheiro, Nicole, que você pega e não precisa pagar de volta. É um dinheiro dado mesmo. Então é uma linha mista que ele dá emprestado, com juros subsidiado, e dá a outra parte sem você precisar pagar. Para que a gente pudesse promover uma recuperação do centro de Maceió, com habitação no centro de Maceió. Essa é uma questão que todos os especialistas no mundo todo que eu tenho falado têm defendido, é colocar as pessoas para viverem de uma forma mais próxima, onde elas trabalham e onde elas têm acesso a serviços, onde ela tem acesso. Então, assim, o entorno, não é na rua do comércio que as pessoas vão morar, mas é todo o entorno, em parte do Jaraguá, em parte do centro. A gente precisa habitar aquela região, com conjuntos de Minha Casa Minha Vida, com conjuntos residenciais, para as pessoas, para a gente poder estar resolvendo a vida das pessoas do ponto de vista de mobilidade e resolvendo a vida da cidade do ponto de vista de trânsito. Então a gente falou sobre isso no BID, falou sobre a questão do Jaraguá, da recuperação do Jaraguá, da mudança das ruas de trás, do ponto de vista de pé direito, de construção do Jaraguá, para que a gente possa modernizar e também povoar o bairro
não na sua parte que não está preservada, na parte mais de trás, também fica mais próximo do centro da cidade, melhora a mobilidade urbana. E a questão da Braskem, eu pedi muito ao banco que eles fizessem um projeto, já que a prefeitura não tem capacidade, competência ou vontade de fazer, para estudar o impacto da mudança de 60 mil pessoas do bairro para outro canto que ninguém nem sabe para onde foi ainda. Né? Essa era uma das responsabilidades da prefeitura. A prefeitura nunca apresentou esse projeto, nunca fez, não tem competência de fazer, na verdade. No dia que fizer, faz de última hora, sem licitar o projeto, contratando direto uma pessoa que eles tiram do meio de algum lugar que ninguém sabe quem é, enfim. Então, assim, a gente está vivendo esse problema hoje, Nicole, em Maceió. E o presidente Ilan, do banco, se colocou à disposição, vai mandar uma equipe nesses próximos dias para Maceió, para fazer uma interlocução, inclusive, com a prefeitura, que foi o que eu pedi. Eles que são da prefeitura, eles precisam dar uma solução para isso. Apresentar esse planejamento para que a gente trabalhe duas linhas: mobilidade urbana, né, que é trânsito para as pessoas que estão nos ouvindo, e habitação. Essas são as duas questões que o banco precisa dar uma resposta, mas além do que o banco, né, a prefeitura deveria dar uma resposta para a cidade, para as pessoas de Maceió que sofreram com esse crime. Foi o maior deslocamento de seres humanos, permanentemente, fora de períodos de guerra da história da humanidade. Que a gente está vendo assim o Rio Grande do Sul, foi uma catástrofe, chocante, mas permanentemente, ou seja, as pessoas que não podem voltar para casa em nenhum momento. Maceió, o crime da Braskem foi maior. E Rio Grande do Sul foi uma catástrofe. Causas naturais de um problema climático mundial. Aqui foi um crime cometido por uma empresa. Pela gestão municipal. Deputado Rafael Brito, quero agradecer demais a sua participação no dia de hoje aqui no Jornal da Manhã, deixar o convite público para que você possa estar aqui retornando. Já estivemos aqui com os pré-candidatos Lino da Luna, Ricardo Barbosa, em breve estará o Lobão aqui. Esse é um espaço democrático para que todos os pré-candidatos a prefeito de Maceió estejam presentes aqui no Jornal da Manhã. Esse é um espaço democrático e para o amplo debate em prol da sociedade maceoense. Rafael Brito, quero agradecer demais a sua participação e deixar um espaço para suas breves considerações finais. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês. Eu acho que a democracia é isso, né, João? É você saber ouvir as pessoas. E as pessoas precisam se explicar. Se você é servidor público, se você é político, você deve explicação ao cidadão. Você não pode estar se escondendo o tempo inteiro e colocando notícia em cima de notícia quando algo é contra você. Então você deve explicação ao cidadão. E eu virei sempre que for convocado, chamado, convidado para dar explicação ao cidadão do que eu estou fazendo e do que eu penso a respeito dos problemas que a gente está vivendo. Muito obrigado.